Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos. E nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira lei da termodinâmica, que é um ponto central na físico-química. Eu vou explicar para vocês o que essa lei diz, qual a relevância dela, e explicar esses conceitos que estão aparecendo aí na tela para vocês: sistema, matéria, calor, trabalho, como é que isso tudo se relaciona com a primeira lei da termodinâmica. Se você está procurando um canal no YouTube com videoaulas de físico-química, te convido a se inscrever no canal, que tem vários vídeos sobre cinética, termodinâmica, quântica e diversos outros temas. Então vamos lá, pessoal. A gente viu em outro vídeo, vou colocar no decorrer desse vídeo um card para você poder assistir esse outro depois, a definição de energia interna de um sistema e a equação que mostra como ela varia. Então, nesse outro vídeo que você vai assistir depois, a gente deduziu essa equação. ΔU, que é a variação da energia interna, é igual a Q, calor, mais W, que é trabalho. Ok? Essa equação, pessoal, que ela é aparentemente bem simples, e eu introduzi ela de uma forma bem simples e bem fácil de se entender, ela dá origem a um dos princípios mais fundamentais da ciência como um todo, ok? A gente vai ver que ela tem um porquê ali nela muito interessante que a gente vai analisar neste vídeo. Nós podemos nos aprofundar no significado dessa equação analisando variações no sistema, no esquema que eu utilizei para introduzir essa equação no outro vídeo, que foi esse esqueminha aqui, ó. Coloquei um cilindro contendo um gás, que eu fiz ali em amarelo, com uma massa e um pistão móvel que pode empurrar essa massa, ok? Analisando esse arranjo, pessoal, esse sistema, logo mais eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa palavra sistema. A gente chegou nessa equação. A energia interna do gás aqui nesse esquema pode mudar com calor e trabalho. Agora vamos fazer um pequeno ajuste nesse nosso esquema, nesse nosso sistema e ver como que isso influencia nessa equação. Vamos imaginar agora que ao invés de ter um pistão móvel, ok, que possa empurrar uma massa, vamos imaginar que o gás esteja encerrado num cilindro completamente rígido, ok? Ou seja, nessa situação não tem como o gás realizar trabalho, não há um pistão móvel. Portanto, não vai haver trabalho, não tem como ter uma troca de trabalho, digamos assim. Nesse caso, a gente pode escrever que ΔU vai ser igual a Q. Ou seja, a única forma de eu alterar a energia interna do gás nessa situação é por meio de trocas de calor, ok? Aqui estou assumindo, pessoal, que o único tipo de trabalho possível é o trabalho de expansão-compressão. Estou tirando aqui outros tipos de trabalho, ok? Aqui está implícito, pessoal, tanto num como no outro esquema, que esse cilindro permite a troca de calor, ou seja, ele tem paredes que permitem ali a troca de calor. E se a gente tiver esse esqueminha aqui, agora com uma espécie de uma manta térmica que não permite, uma manta isolante, melhor dizendo, ok? Nesse caso, não tem como realizar trabalho, porque as paredes são rígidas, e não tem como haver troca de calor, porque o sistema está com essa parede que isola termicamente. Logo mais a gente vai usar um outro nome para isso. Nesse caso, a gente só pode escrever o seguinte: ΔU igual a zero. Ou seja, em outras palavras, a energia interna de uma quantidade de gás que está dentro de um recipiente rígido, termicamente isolado do ambiente, é constante. Parece uma afirmação simples, mas a gente vai ver que isso tem uma série de implicações fundamentais quando a gente fala em termodinâmica. Então, recapitulando, inicialmente o sistema podia trocar calor e trabalho. Se a parede é rígida, só pode trocar calor. Se está com uma isolante, com uma superfície que isola termicamente, a energia interna, ΔU, vai ser igual a zero. Portanto, a energia vai ser constante. Disso se conclui
que a energia não aparece ou desaparece do nada, mas ela entra ou sai do gás a partir de algo. Porque se eu digo que a energia interna do gás vai continuar constante, então eu estou dizendo que essa energia só pode aumentar ou diminuir se houver uma troca com algo. O que é esse algo? Agora vem um ponto bem importante. Esse algo é denominado de vizinhanças, ok? Ou alguns livros mais antigos chamam de entornos do nosso sistema, ok? As vizinhanças são separadas do sistema pelas fronteiras. E aqui a gente introduz os 3 termos que vão ser super importantes no estudo da termodinâmica: sistema, vizinhanças e fronteiras. Vou falar um pouquinho sobre os 3 nesse vídeo, ok? Então, portanto, pessoal, para que a energia interna do gás varie, é preciso que haja uma troca de energia entre sistema e vizinhanças através da fronteira. Então, a energia não aparece ou desaparece do nada. Sempre há uma troca por meio da fronteira, ok? A gente pode dizer que esse é o princípio que fundamenta o balanço de energia, no seguinte sentido: se a energia do gás aumentou em 10 kJ, então a energia da vizinhança precisa diminuir em 10 kJ, ok? Se a energia aqui aumentou, a energia lá tem que diminuir, ok? A gente vai ver agora, pessoal, que nem sempre a identificação do que é sistema, o que é fronteira e o que é vizinhança é clara. Por exemplo, vamos ver esse esquema que a gente estava estudando aqui. Um gás encerrado no cilindro está empurrando uma massa aqui para cima. Então eu usei, e é comum se encontrar em livros didáticos, a palavra sistema se referindo ao conjunto do gás, o pistão e o cilindro. A gente fala que esse arranjo é o sistema. Entretanto, do ponto de vista termodinâmico, sistema é o gás. Esse é um ponto bem importante. Quando a gente faz análise termodinâmica disso que está acontecendo, sistema é o gás, porque é o gás que realiza trabalho ao se expandir. E ao fazer isso, a energia interna do gás diminui. Então, muitas vezes a gente fala de sistema para o conjunto, ok, é o arranjo, digamos assim, né? Mas do ponto de vista termodinâmico, o sistema, que é o que a gente vai analisar para as trocas de energia, é o gás, ok? Talvez o menos evidente seja a identificação das vizinhanças, ok? Geralmente a gente pensa nas vizinhanças como aquilo que está para além das fronteiras. Entretanto, aqui tem um ponto bem importante nesse tipo de coisa. É fundamental ter em mente que a massa, que eu escrevi aqui como M, faz parte das vizinhanças, ok? Então isso aqui é uma coisa que confunde, porque quando você chama todo o arranjo de sistema, parece que a massa faz parte do sistema, mas a gente precisa ter em mente que o sistema, do ponto de vista termodinâmico, é o gás. A massa faz parte das vizinhanças, e isso é pelo seguinte: a energia que sai do sistema, ou seja, do gás, na forma de trabalho através da fronteira móvel, que é o caso do pistão, fica armazenada como energia potencial gravitacional na massa, porque quando você suspende a massa, a energia potencial da massa aumentou. Da onde é que veio essa energia potencial? Do sistema, nesse caso, o gás, ok? Então, sistema é o gás, a massa aqui faz parte da vizinhança. Então, nesse processo do gás se expandir e suspender a massa, a gente tem uma transferência de energia da forma de trabalho do gás, sistema, para a massa, vizinhança. Ok? O cilindro e o pistão, pessoal, formam as fronteiras aqui do nosso arranjo, que separa o sistema das suas vizinhanças. E a fronteira pode parecer uma coisa irrelevante, pode parecer uma simples superfície, digamos assim, né? Mas elas acabam determinando
se haverá ou não troca de matéria e energia entre sistema e vizinhanças. E dessa forma, pessoal, elas acabam gerando algumas classificações que a gente já vai ver. Então, nesse exemplo em questão que a gente está analisando aqui, o pistão constitui uma fronteira móvel que permite troca de trabalho entre o sistema e as vizinhanças. Como eu mencionei, as fronteiras podem ainda ser abertas ou fechadas, diatérmicas ou adiabáticas e determinam a classificação do sistema. E é isso que eu vou mostrar aqui para você agora de uma forma um pouquinho diferente. Então vamos imaginar aqui que eu tenho um sistema, que é esse círculo grande aqui mais rosa, e eu vou representar aqui as vizinhanças com 3 círculos menores. E eu vou escrever aqui matéria na vizinhança, podemos imaginar assim, trabalho e calor. Nesse caso aqui, pessoal, o sistema não está tocando na vizinhança que está no círculozinho de matéria, trabalho e calor. Ou seja, não há um contato entre matéria, trabalho e calor entre sistema e vizinhança. Nesse caso, a gente tem um sistema isolado, que é um sistema que não troca energia nem matéria com as vizinhanças, ok? A gente pode ter sistemas, pessoal, que não troca matéria com a vizinhança, mas que troca calor e trabalho, ambos ou um dos dois, ok? Nesse caso, a gente tem um sistema fechado. Ele não troca matéria, mas troca energia, que pode ser tanto calor como trabalho, como só um ou o outro, dependendo do caso, ok? E uma última possibilidade é quando o sistema troca tanto matéria como calor e trabalho com as vizinhanças. Nesse caso, a gente chama de um sistema aberto. Essas definições são muito importantes porque a gente pode resumir tudo isso que a gente está falando no seguinte enunciado da primeira lei da termodinâmica, da seguinte forma: a energia interna de um sistema isolado permanece constante, porque é um sistema isolado, não troca matéria, calor nem trabalho com as vizinhanças, portanto a capacidade dele de realizar trabalho não muda, ok? Porque a energia não aparece e nem desaparece do nada. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Se ficou com dúvidas, coloque aí nos comentários e nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal!